Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar a matéria para vocês sobre volume, beleza? É uma matéria bem tranquila, não tem muito mistério. E outra, a galera que sabe área não tem dificuldade para trabalhar o volume. Agora nós vamos ver alguns volumes de sólidos geométricos. Então, não é mais aquele volume de um paralelepípedo ou de um cubo que você viu nos anos anteriores, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um paralelepípedo. Vocês já estudaram o volume de um paralelepípedo, né? É comprimento, largura e altura, ok? Aí eu coloquei aqui a fórmula: volume é igual a A vezes B vezes C, tá? Altura, comprimento e a largura, ok? Agora vamos ver na prática como eu posso resolver o volume de um paralelepípedo. Galera, aqui eu tenho um paralelepípedo, tá? 10 centímetros, 7 centímetros e 3 centímetros, tá? Comprimento, largura e altura, né? Nós temos aqui. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 7 vezes 3. 10 vezes 7 são 70. 70 vezes 3, 210 centímetros cúbicos. Toda vez que eu falo de volume, a minha resposta é em cubo, elevado a 3, tá? Então, aqui eu tenho centímetros cúbicos, tá? Cúbicos, perdão. Então, eu tenho centímetros cúbicos. Se fossem metros, metros cúbicos. Se fossem decímetros, decímetros cúbicos. Milímetros, milímetros cúbicos, ok? Elevado a 3, tá? Beleza? Ou eu poderia calcular esse volume fazendo a seguinte conta: área da base, eu vou chamar de AB, vezes a altura. Então, vamos lá. Qual é a área da base? A base aqui é um retângulo, né? 10 vezes 7, ok? A área da base, ó, a base dessa figura. Quanto é 10 vezes 7? 70. E qual é o valor da altura? 3. A altura aqui, pessoal, vale 3. Então, 70 vezes 3, 210. 210 o quê? Centímetros cúbicos, pessoal. Tá? Se fosse um cubo, por exemplo, como você iria calcular o volume de um cubo? Da mesma forma do paralelepípedo. Só que o cubo tem todas as medidas iguais. Se uma das medidas for 5 metros, as outras também serão 5 metros, ok? O cubo tem todos os lados iguais, né? Agora vamos para o próximo exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre prismas, né? O que são prismas? São sólidos geométricos que possuem duas bases poligonais. Ou seja, bases aqui, ó, de bases poligonais. Aqui eu tenho um prisma, tá? A base dele é retangular, poderia ser quadrada também. Aqui eu tenho um prisma de base triangular e aqui pentagonal. Por que pentagonal? Porque é um pentágono aqui, né, pessoal? O pentágono tem quantos lados? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, de base pentagonal. Vamos dar uma olhadinha como é que eu calculo o volume do prisma? Vamos lá, né? O volume do prisma, como eu vou conseguir, né? Como ele é obtido? Ele é através da área da base, aqui pessoal, área da base vezes a altura. Eu coloquei um prisma de base triangular, ok?
E qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Pessoal, vai levar vantagem a galera que estudou área de verdade. Área é fórmula. Se você sabe as fórmulas, você vai conseguir aplicar aqui. E aí você vai resolver tranquilamente. Por quê? Isso aqui é aplicação de fórmula, tabuada, divisão. Mais nada. Então, é só se dedicar. Vamos lá. Aqui o exemplo, tá? Eu coloquei um prisma de base triangular, aonde a base dele, que é o triângulo, tem 8 e a altura dele 3. Para calcular um volume, eu tenho que saber primeiro a área da base. Qual é a base aqui? A base aqui é um triângulo, galera. Então, eu vou calcular a área do triângulo, beleza? Chamei aqui de AT a área do triângulo. Base vezes altura, dividido por 2, né? Qual é a base? A base aqui é 8. E a altura? A altura, o prisma já te informa, né? Da base dele. Qual é a altura da base? 3. Então, 8 vezes 3, 24. 24 dividido para 2, 12. Então, a área do triângulo é igual a 12. Agora temos a área da base. O que nós vamos calcular agora? O volume, né? Eu vou multiplicar a área da base pela altura. Então, como eu sei o valor da minha área da base, eu acabei de encontrar calculando aqui, né, a área do triângulo, eu vou colocar volume é igual a área da base, que é 12, vezes 15. Suelen, que 15 é esse? 15 é a altura do prisma, tá, galera? Então, 12 vezes 15, 180. Qual é o volume desse prisma? O volume desse prisma é de 180 centímetros cúbicos. Tranquilo? Vamos falar da medida do cilindro. Pessoal, a fórmula para resolver o volume do cilindro é o mesmo do prisma. A área da base vezes a altura. Qual é a diferença? A diferença é que você não sabe, né, a área da base agora. Você vai ter que fazer. E a área da base de um cilindro, ela é um círculo. Essa é a grande diferença, né? Ela é um círculo. Qual é a área do círculo? Quem lembra? É πr ao quadrado. A área do círculo, né? Π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, você tem que calcular a área do círculo, aqui embaixo, ó, área do círculo. Vamos lá. Ó, volume, área da base vezes altura. Qual é a área da base? Aqui eu te dou um cilindro com um raio, ó. Na base ele te mostra direitinho o que você precisa. O raio mede 2 metros. Então, você vai fazer a área da base. Π vezes o raio ao quadrado, ok? 3,14 vezes 4, né? 2 vezes 2, 4. 12,56. Essa é a área da base do cilindro, beleza? Agora você vai calcular o volume, que é a área da base vezes a altura do cilindro. Qual foi a área da base que você encontrou? 12,56 vezes a altura. Qual o valor da altura? 10, ok? 12,56 vezes 10, 125,6. O que, pessoal? Metros cúbicos, tá? Eu preferi colocar
a fórmula e um exemplo, porque eu acho que assim fica melhor para vocês visualizarem, tá? Mas qualquer coisa, vocês já sabem, né? Aquela mensagem esperta me falando se não entendeu alguma coisa, se ficou com dúvida, tá bom? Vamos lá agora? Agora eu vou falar para vocês o volume do cone. Isso mesmo. O volume do cone, qual é a diferença do volume do cone para o volume do cilindro? É que você vai dividir o resultado por 3. Aqui, ó. Você divide o resultado por 3. Porque o volume do cone é igual a 1/3 do volume do cilindro. Então, quando você calcula o volume do cone, basta você dividir o resultado por 3. Vamos lá? Vamos ver na prática? Então, pessoal, coloquei aqui um probleminha bem tranquilo para vocês. Um copo será fabricado no formato de um cone com as seguintes medidas: 4 centímetros de raio e 12 centímetros de altura. Qual será o volume do copo? Galera, eu coloquei aqui direto a área da base vezes a altura sobre 3. Por quê? Porque em alguns livros vocês não vão encontrar. Primeiro eu fiz a área da base no cantinho, depois eu coloquei na fórmula. Vocês vão encontrar direto às vezes, mas não tem problema, já fizemos alguns assim, né? Os anteriores fizemos no passo a passo. Esse aqui eu só coloquei tudo junto na fórmula. Não significa que eu vou resolver direto, beleza? Então vamos lá. Eu tenho um raio, né? Que vale 4, aqui te diz essa informação, raio 4, e a altura do nosso cone 12, beleza? Então, vou substituir π 3,14, raio 4, 4 ao quadrado, vezes 12, todo mundo sobre 3, ok? Isso mesmo, todo mundo sobre 3. 3,14 vezes 16 vezes 12. Pessoal, dá 602,88, ok? E aí, quando eu divido todo mundo por 3, eu acho 200,96 centímetros cúbicos. Galera, é importante saber a fórmula. É importante praticar a divisão e tabuada, tá? Somente. Agora, vamos falar de pirâmide. Pirâmide, mesmo esquema do que? Do cone. Área da base vezes a altura, divide por 3. Pronto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos ver isso aqui? Olha só. Calcule o volume da pirâmide de base quadrada. Se a base da pirâmide é quadrada, significa que ela tem todos os lados iguais. Então, qual é a área dessa base? Se vale 6, né, um dos lados, os outros também terão o mesmo valor. 6 vezes 6, né, a área da base aqui, ó, passo a passo voltando. A área da base, 36 centímetros quadrados, 6 vezes 6, ok? E o volume? O volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Professora, mas aqui está uma fraçãozinha. Galera, vai continuar da mesma forma. Isso aqui não influencia em nada, porque quando você multiplicar esse 1, o resultado vai permanecer o mesmo. E o 3, ele vai virar o denominador de geral. Tranquilo? Então, vamos lá. A área da base eu já fiz, porque minha área aqui é quadrada, 6 vezes 6, 36. Beleza. Então, eu tenho agora a área da base, que é 36, vezes 9.
Quanto é 36 vezes 9? 36 vezes 9 são 324. Só que eu não posso esquecer, o volume da pirâmide, no final tem que dividir todo mundo por quanto? Por 3. Aqui, ó, sobre 3. Galera, esse 3 é da fórmula, tá? Se tiver com dúvida, volta, dá uma olhadinha. Ou melhor ainda, pega seu caderno, não precisa copiar o desenho, tá? Nem todo mundo é bom de desenho. Vocês sabem que eu sou um Picasso para desenho, né? O Salvador Dalí. Eu não tenho aptidão para muitos desenhos. Então, escreve lá, volume do cone e coloca. Volume da pirâmide, coloca a fórmula. Entendeu? Volume do cilindro, qual é a fórmula? Volume do prisma, qual é a fórmula? Não exijo de vocês saber desenhar. Eu quero que você saiba calcular. Quem tem o dom do desenho, porque eu sei que tem uma galera que tem o dom do desenho, tranquilo, vai lá, desenha, caprichado e bonito. Se quiser, me manda foto, porque eu gosto de ver, fico muito feliz, tá? Mas vocês não são obrigados a desenharem, ok? Então vamos lá, né? Área da base, 36 vezes a altura, que é 9. 36 vezes 9, 324 sobre 3. 324 sobre 3, 108 centímetros cúbicos. Galera, finalizamos então a nossa aulinha sobre volumes. Peço encarecidamente que vocês estudem, que não deixem o rendimento de vocês cair. Por favor, tá? É muito importante que vocês mantenham a média. Repito mais uma vez, quem não tem 24 ainda dá tempo. Quem já tem os 24, meus parabéns, mas não vamos esmorecer. Vamos manter a média, tá ok? Se cuidem, até a próxima, um enorme beijo e façam as atividades, hein?